Daniel era um estudante exemplar obcecado por notas, mas algo virou sua vida de cabeça para baixo. Ele vestiu a cueca do pai sem querer e o tecido folgado criou uma ilusão lá embaixo. Uma mulher por perto pensou que ele apontava uma arma e surtou, batendo nele enquanto gritava. Para piorar, alguém filmou a cena embaraçosa. Quando Daniel chegou à escola, o vídeo já tinha circulado. Em um instante, ele virou a piada do campus e saiu humilhado, mas esbarrou em Isabel, a garota mais popular da escola, fazendo pedaços de frango frito voarem e sujarem a jaqueta impecável dela. Daniel entrou em pânico, curvando-se e se desculpando feito louco, mas ela poupou sua vida. O tempo congelou quando ele olhou para ela e seu coração disparou como se tudo parasse só para eles. Daniel gostou da garota, mas seu amigo jogou uma bomba. Isabel já tinha namorado e não era qualquer um, era um cara da faculdade. Ouvir isso quebrou Daniel. Você nunca terá uma chance com ela assim, então precisa mudar seu visual e atitude. Naquele dia, na prática do coro, ele assistiu sua paixão tocar piano enquanto imaginava uma vida onde se casavam e tinham filhos. Mas o devaneio acabou quando um aluno mais velho notou sua expressão e, com um sorriso astuto, fez uma oferta. Se quisesse o respeito dela, deveria concorrer ao conselho estudantil com ele. Quando as pessoas veem poder, olham diferente, e Daniel percebeu isso. Se ganhasse a eleição, talvez ela se apaixonasse por ele. Hesitou, mas então concordou, esperançoso de mudar como todos o viam. Não demorou para o problema voltar quando um garoto deu a Daniel um esboço de Isabel nua ao piano, e ele, chocado, dobrou o papel para protegê-la. Mas o menino exigiu de volta e Daniel recusou, então os dois acabaram punidos limpando a sala. Daniel sentiu um estranho orgulho, pois pela primeira vez defendeu a garota que amava, mas logo seu estômago torceu de dor, forçando-o a correr para o banheiro. Porém, o primeiro estava cheio de fofocas, então ele fingiu estar bem e cambaleou para longe. Quando chegou ao banheiro do segundo andar, ele estava desesperado e tentou empurrar a porta, mas um menino alto o bloqueou dizendo que estava ocupado, enquanto outro aparecia com um cigarro nos lábios. Ambos olharam para Daniel e riram, zombando dele, quando de repente o corredor ficou em silêncio e todos congelaram, porque quem chegara era Miguel, o aluno mais temido da escola, e Daniel recuou. Os valentões baixaram a cabeça quando ele apareceu, um olhar bastou para os fumantes tremerem, então ele os repreendeu, mas quando alguém ousou responder, Miguel quebrou os óculos sem hesitar. Os caras durões recuaram na hora e Daniel sorriu. Mas Miguel percebeu, lançou um olhar e sinalizou que o seguisse. Os dois caminharam juntos pelo corredor enquanto os valentões observavam paralisados. Miguel caminhava ao lado de Daniel quando revelou que ouviu do plano de concorrer e fez uma oferta surpreendente. Queria se juntar enquanto outros observavam com inveja. Ele pôs a mão no ombro de Daniel e uma onda de calor passou por ele. Então, pela primeira vez, sentiu o que era ser respeitado, mas tudo desabou quando os resultados chegaram. Daniel viu sua nota cair para 32 e seus amigos o zoaram sem dó. Foi quando ouviu um truque ousado: falsificar o boletim para a mãe não explodir. Ele cedeu, mudou tudo e, surpreso, ela comprou a mentira completamente. Ela o recompensou com energéticos e aquilo deu coragem para falar com Isabel. Coração acelerado, ele disse que ela tocava lindo e, para seu choque, ela sorriu. Por um momento tudo parecia possível, mas aquela felicidade não durou, pois de repente um grupo de meninos foi atrás dele, zombando sem parar e empurrando-o. Daniel tentou revidar, mas eram muitos, então implorou para que parassem, lembrando que era seu aniversário. Porém, os meninos riram, se divertiram e o soltaram. Sentado com o diretor, suas esperanças quebraram ao perceber que Brandon nunca o valorizou. Todo o encorajamento foi só um ato vazio, e Daniel era apenas a última escolha. A raiva de Daniel ferveu quando viu que seu parceiro era superficial, então naquele dia cortou laços com Brandon e se virou para Miguel, quem lhe mostrou o poder real. Pouco depois, Miguel apresentou Clara, a candidata a vice, a garota mais inteligente da escola, mas também a mais arrogante, e brincou dizendo que os dois fariam um bom casal. Trocaram olhares de nojo e Clara zombou que não gostava dele. Daniel congelou envergonhado, coração parando. Mais tarde, voltando para casa, viu a irmã de Miguel, elegante e afiada. Ela notou ele no telefone e perguntou se mandava mensagens para a namorada, mas ele admitiu que não tinha uma. Então ela, sorrindo, sentou ao lado dele encostando o braço e girando o cabelo.
Movimentos sutis fizeram o coração dele disparar. Foram numa roda gigante, vagaram pela cidade, até que ela amarrou uma fita rosa na cabeça dele, o chamou de bonito e tirou uma selfie. Pela primeira vez, Daniel sentiu confiança real com ela. Então, do nada, a garota colocou o braço em volta dele e ele sentiu borboletas no estômago. Convencido de que era amor, estar com ela parecia uma bênção do céu. Daniel ia dizer o quanto ela era linda quando um carro parou e a irmã de Miguel entrou com um homem misterioso, deixando o pobre Daniel ali parado, com o coração despedaçado. Vendo Daniel tão para baixo, Miguel decidiu agradecê-lo e o presenteou com um Apple Watch, um gadget com GPS capaz de fazer jantar. O gesto tocou Daniel, mas ele se perguntou se agora eram amigos de verdade. No dia seguinte, a paixão de Daniel o pegou no recreio, perguntou o que ele fez após a escola. Ele disse que esteve com uma garota. Isabel escureceu de ciúme, mas Daniel disse que ela não tinha direito de ficar chateada. Eles nem namoravam quando o presidente da classe o confrontou, dizendo que mesmo virando vice da escola, ele ainda mandava ali, mas a discussão deu uma guinada quando ela notou o Apple Watch no pulso dele. Ela gritou e as acusações voaram enquanto alguns o chamavam de ladrão. Um garoto pegou o relógio fingindo ser dele. Mas quando tudo girava fora de controle, a sala silenciou porque Miguel entrou. Sua presença fez todos congelarem e então, calmo, mas firme, ele anunciou que o relógio era seu presente para Daniel, causando choque, e disse para encontrá-lo naquela noite. A sala ficou quieta. E naquela noite, indo à casa de Miguel, Daniel ouviu 3 garotas falando do menino mais bonito da escola. Então, cansado, rugiu como um tigre. As meninas se separaram para deixá-lo passar e por um segundo ele se sentiu poderoso como um chefe da máfia. Mas o choque veio quando Daniel entrou na mansão de Miguel. O lugar era insanamente luxuoso, além de tudo que ele imaginou. Com café próprio, biblioteca particular e 2 porões. Então lá em cima Miguel mostrou um quarto feito só para ele. O bunker era a prova de som, cheio de tecnologia e só abria com cartão especial. Miguel disse a Daniel que podia ir e vir quando quisesse. E foi então que Daniel entendeu o quão rica a família de Miguel era e o poder que esse dinheiro dava. Miguel pediu uma coisa: que fossem bons um com o outro ou perderiam a eleição. Entre Daniel e Clara havia hostilidade, mas também aquela faísca estranha. Eram daqueles que brigam tanto que as pessoas brincam dizendo que no fundo se gostam, mas no dia seguinte o caos irrompeu quando um desenho de Isabel nua ao piano se espalhou. Furiosa, ela exigiu saber quem fez aquilo, as evidências apontaram Diego, a caligrafia combinava com a dele, então Diego olhou suplicante para Daniel, mas ele virou o rosto. Sob os olhos do professor, a caligrafia foi confirmada, e encurralado e humilhado, ele atacou culpando Daniel por expô-lo e zombando dele como um solitário patético. Mas desta vez, Daniel não cedeu, exigindo que Diego confessasse o que tinha feito. Sem saída nenhuma, Diego finalmente quebrou, caiu de joelhos e pediu desculpas a Isabel na frente de todos. Daniel recebeu um convite inesperado, uma festa de idosos. Chocado, não acreditava estar na lista. Quando chegou, Miguel o cumprimentou na porta, descontraído em roupas casuais, enquanto Daniel ficava sem jeito de uniforme escolar. Daniel percebeu que as regras eram rigorosas, então nada de telefones ou fotos. Sentiu que entrava numa base secreta, por isso tirou os sapatos, alinhou-se com os outros e entregou seu celular antes de entrar. Dentro havia outro mundo vibrante, com luzes piscando e estudantes enlouquecendo. As pessoas dançavam, se beijavam e bebiam sem parar. Miguel apresentou Daniel e Clara como seus protegidos na eleição, e a multidão enlouqueceu. As meninas gritaram que Daniel era adorável e imploraram beijos, quando um cara empurrou um copo de álcool azul em sua mão. Então, Daniel congelou enquanto a multidão cantava para ele beber. Miguel tentou protegê-lo, avisando que se chegasse em casa cheirando a bebida, sua mãe iria destruí-lo, mas a provocação continuou. Então, Daniel levantou o copo e bebeu de uma vez. O líquido desceu queimando e, em segundos, ele virou outra pessoa, se transformando na alma da festa enquanto dançava, gritava e chamava a atenção de todos. Mas não demorou muito para o mesmo cara que lhe deu a bebida zombar dele de novo, só para rir. Daniel estalou. Alimentado pelo álcool e anos de frustração, acertou um soco direto no rosto do sujeito. Para Daniel foi incrível sentir um pedaço de sua alma se libertar, mas ações têm consequências.
Alguém filmou tudo secretamente e depois Daniel foi levado por outros enquanto Miguel ficou com um encrenqueiro. O menino zombou perguntando por que trouxe aquele perdedor, mas Miguel o cortou frio e apresentou Daniel como amigo, e quando perdeu cercado por vivas e carinho, Daniel achou que foi a melhor noite da vida. Mas o álcool o alcançou e ele desmaiou inconsciente. Na manhã seguinte, acordou grogue num quarto estranho, nu sob os lençóis, e ao virar a cabeça, viu uma garota dormindo ao seu lado. Olhando de perto, percebeu horrorizado que era a irmã de Miguel. Vestiu-se rápido e escapou antes que acordasse, mas depois insinuou ao amigo com um sorriso astuto que passou a noite com uma garota. Seu amigo não comprou, mas o boato se espalhou como um incêndio pelo campus. E durante a noite, a reputação de Daniel virou completamente, então ele não era mais o perdedor, mas o amante latino. As meninas o cercaram jogando corações, pedindo selfies e tratando-o como estrela. Então até a presidente da classe se aproximou pedindo uma foto. E foi nesse momento que Daniel finalmente sentiu o que era ser adorado. Mas a admiração sempre traz ciúme, e logo estudantes amargos arrastaram Daniel para um depósito, empurrando-o contra a parede enquanto o ameaçavam. Quando ele pensou que tudo ia piorar, o motociclista misterioso apareceu novamente. Manchando a marca no pescoço de Daniel, ele se inclinou e prometeu lidar com aquilo. Então, momentos depois, a polícia invadiu e arrastou o valentão. E atordoado, Daniel se perguntou que magia negra esse motociclista estava usando. Faltavam 16 dias para a eleição e a escola fervilhava de tensão, quando de repente o valentão voltou depois de apenas uma noite na prisão, com o cabelo bagunçado, o rosto machucado e os olhos cheios de puro ódio. Daniel foi provocado de novo, mas dessa vez não vacilou e ficou firme. Então os alunos começaram a se reunir ao seu redor e sua popularidade cresceu a cada dia. Enquanto isso, Brandon reapareceu na TV, mas dessa vez como herói cidadão, elogiado por ajudar a polícia a pegar um criminoso e ainda recebeu uma medalha de honra. Assim sua reputação explodiu e, de repente, toda a escola olhou para ele como um modelo. Então Daniel se sentiu esmagado, mas Miguel colocou a mão em seu ombro e lhe deu palavras que ficaram. Nunca fuja do medo, enfrente, ou nunca vai crescer. Essas palavras acenderam algo em Daniel, dando-o um empurrão para continuar, mas ele não via a tempestade prestes a atingir. Depois da aula, foi atrás de Clara. Ele perguntou se ela já tinha namorado, mas Clara se esquivou. Não desistiu e insistiu se ela queria comer algo, porém foi ignorado. Foi quando a irmã de Miguel surgiu e deslizou no assento ao lado dele, despertando ciúme em Clara. Daniel estava com o rosto rígido de nervos, mas ironicamente aquele olhar nervoso só o fez parecer mais fofo aos olhos dela, quando de repente as memórias o atingiram, porque esta era a garota que acordou ao lado depois da festa e seus nervos dobraram. Daniel confessou que aquela foi sua primeira vez bebendo, mas ela o acalmou com um sorriso gentil, dizendo que nada aconteceu e que apenas dormiram como dois anjos apaixonados. As palavras dele fizeram suas bochechas queimarem, e quando ele ia sair, ela de repente o parou e o beijou nos lábios. Então, para Daniel foi seu primeiro beijo, um momento inesquecível. Ela sussurrou que se ele ganhasse a eleição, receberia um beijo francês, e quando se afastou, o coração dele disparou, porque ser vice-presidente virou missão de vida. Daniel se esforçava mais do que nunca para ganhar a eleição, afinal faltavam só 5 dias, mas de repente uma moto veio rugindo pela rua e bateu nele com força, fazendo sua cabeça bater contra o chão. Em vez de quebrá-lo, o acidente alimentou sua determinação. E a equipe cobriu suas feridas com maquiagem, fazendo-o parecer ainda mais resistente e bonito. Mas quem o atropelou? Alguns suspeitaram que era alguém de dentro da escola, enquanto rivais zombaram dele alegando que exagerava ou fingia tudo. Mas então Clara chocou a todos quando apareceu sem os óculos e sua beleza deixou a classe atordoada. Daniel e os garotos ficaram hipnotizados com a transformação dela, praticamente babando. Ele começou a fantasiar sobre beijá-la, mas Clara rejeitou todos sem hesitar. Ela esperava seu verdadeiro amor. Enquanto isso, as campanhas eleitorais começaram e ambos prometeram comida grátis, recesso longo e professores mais leves. A corrida estava acirrada quando Brandon jogou sua carta secreta e soltou uma entrevista falsa na TV, compartilhando detalhes inventados sobre sua vida, histórias dos pais e nomes de bichinhos. Os fãs enlouqueceram torcendo dedicados e a popularidade dela disparou.
Mas naquela noite, enquanto fazia rondas, o guarda achou os recortes de Clara com os olhos arrancados e pintados de vermelho, como se um psicopata os torturasse. As equipes correram até o local e o time vermelho apontou para Daniel, mas antes das coisas saírem do controle, o professor interveio ordenando que os pôsteres fossem queimados enquanto anunciava que as câmeras seriam verificadas. A multidão silenciou de repente, e todos perceberam que o culpado seria pego. Com um dia restante, ambos deram tudo nos discursos finais, mas a equipe azul ainda estava 12% atrás. Durante o debate, as coisas explodiram quando a garota de vermelho zombou dizendo que ela era apenas decoração inútil para os meninos, mas Clara não vacilou e revidou com tudo. Ser bonita não é ser burra. Isso é preconceito de gente estúpida. E então ela rasgou num pôster da equipe vermelha, provocando efeito imediato quando a multidão explodiu e o apoio da equipe azul disparou para 52%. Do nada, quando todos achavam que o caos tinha acabado, um aluno subiu no telhado e desfraldou um banner enorme acusando Miguel de dar festa com bebidas para menores, e a multidão rugiu. O pânico tomou conta quando todos os telefones tocaram com fotos vazadas da festa. E Daniel e Clara trocaram olhares horrorizados enquanto Brandon ficava quieto na multidão, vendo o caos. Seu lado orquestrou o vazamento e sua popularidade disparou para 57% enquanto a equipe de Daniel desabava. Quando tudo parecia perdido, Clara agiu. Eles admitiram que beberam, mas não mataram ninguém, e provocaram dizendo que muitos ali fizeram o mesmo em segredo. A honestidade abalou a multidão, porém o dano pesava. No último momento, a equipe de Daniel desenterrou um vídeo de Brandon ameaçando matar um jogador. O clipe se tornou público e sua reputação entrou em colapso. As equipes voltaram ao empate, mas o rally final saiu do controle. Líderes gritaram, alunos se empurraram e punhos voaram. A água espirrou enquanto móveis caíam e objetos voavam. O que começou como eleição estudantil virou briga, então a punição veio rápido. Ambas as equipes limparam os destroços, mas tudo escalou quando a polícia chegou. O menino ferido sentou na viatura enquanto Miguel ficava pálido. A verdade veio à tona. Ele pressionou o garoto a deletar o vídeo e, quando recusou, bateu nele até desmaiar. Antes que tudo explodisse, o motociclista interveio, revelando-se como o melhor amigo secreto de Miguel e assumiu a culpa pela agressão, permitindo que ele permanecesse na corrida. Miguel finalmente subiu ao palco para seu discurso, mas foi recebido com vaias, gritos e ovos voando em sua direção. Mesmo assim, permaneceu firme e admitiu que sim, era narcisista. A festa aconteceu, mas graças ao amigo Daniel, ele aprendeu que para ser líder é preciso ser honesto e falar de coração. Então, reconheceu que devia desculpas a todos e prometeu ser capitão até o fim. Depois de horas, a votação terminou e o professor subiu ao palco segurando os resultados. Quando revelou que a equipe azul venceu, a sala explodiu em aplausos vibrantes, mas a equipe vermelha permaneceu congelada, alguns visivelmente à beira das lágrimas. Daniel conquistou o cargo de vice-presidente do Conselho Estudantil e a vitória foi tão marcante que até Miguel estendeu a mão para Brandon mostrando respeito. O triunfo significava tudo, sua reputação melhorou, mas apenas um objetivo permanecia. Encontrando o amor, ele sentou com Clara, agora vice-presidente, e a convidou para tomar algo depois da aula. Ela aceitou na hora, porque a conexão entre os dois era inegável. E até os pássaros notavam. De repente, ele recebeu uma ligação urgente da mãe pedindo que fosse à delegacia e lá ela revelou que colocou uma recompensa para achar quem o atropelou, mas a polícia mostrou um esboço do suspeito que parecia com Miguel. Com o coração acelerado, Daniel foi ao diretor, mas viu imagens provando que Miguel entrou depois dos cartazes destruídos. Porém, o diretor insistiu que era mentira, que o vídeo foi manipulado e sugeriu que Daniel tinha personalidade dividida e precisava de ajuda. Devastado, Daniel arrancou seu distintivo e jogou no chão renunciando na hora. Então foi até a festa de Miguel gravando secretamente e de longe ouviu quando Miguel e os amigos riam admitindo que o acidente de moto tinha sido real de verdade. Furioso, Daniel jogou sua carta na frente deles e Miguel explodiu. Disparou que antes Daniel não era nada e deveria ser grato. Miguel continuou dizendo que era patético, por isso o trouxe, teve pena dele, ensanguentado, mas desafiador.
Daniel pegou seu telefone e viu que gravou tudo. Então Miguel, furioso, tentou esmagá-lo com uma garrafa, mas foi contido. Jogou um vaso que quebrou a janela e quase acertou alguém na rua. A polícia chegou e Miguel foi preso implorando por sua mãe, enquanto Daniel assistia sem pena. Depois desse pesadelo, Daniel decidiu trocar de escola, e seus colegas se despediram com o coração apertado. Mesmo aqueles que zombaram no passado, agora desejavam boa sorte no futuro. Daniel partiu com o coração cheio de gratidão pelos amigos que fez, mas depois voltou mais saudável e forte, visitando a escola com seu irmão. E ao caminhar pelos corredores familiares, as memórias vieram inundando de volta. A eleição, as traições, o riso, o amor, e então ele entendeu que reputação, poder e prestígio não importavam. O que importava eram as amizades e o amor pelo caminho. Essas coisas dão luz à alma, então se tem um amigo verdadeiro, aprecie-o, e se encontrou o amor, proteja-o. Mas se ainda procura, não se desespere, porque todo coração aberto encontra sua alma gêmea. Agora, me conta nos comentários, o que você achou desse dorama que nos fez torcer pelo amor de Daniel e Clara, chorar com as traições de Miguel e vibrar com os plot twists eletrizantes? Deixe sua opinião, sua nota de 1 a 10 e até sugestões de próximos doramas para eu resumir aqui.